A paz e a graça a todos os irmãos. Bem, irmãos, vamos estudar um pouco esse tema que está aí na tela. É um tema muito interessante, muito importante, esclarecedor e cheio de esperança. A gente vai compreender melhor a questão da união com Cristo, né? O porquê que o Senhor Jesus nos ligou a Ele, porquê que Ele morreu não só para nos salvar, mas também para nos religar a Deus, né? Daí é que a expressão religião ela vem da palavra latina, né? Do latim, religar. E essa palavra no latim ela significa religar, né? Praticamente como a palavra se escreve é o que significa. Então, dada essa introdução, o tema que iremos abordar agora é enxertados para dar frutos, né? Com esse tema também mais acima, sem mim nada podeis fazer, palavra do Senhor Jesus. E esse tema enxertados para dar frutos é um tema que a gente vai compreender a profundidade desse tema que está na Bíblia e o quanto é interessante compreender isso, o quanto é importante para nós, para sabermos o porquê da nossa vida e comunhão com Cristo. Qual a razão, o objetivo disso? Qual o objetivo principal para o Senhor Jesus nos ter unido a Deus, ter nos religado a Ele. Então vamos lá. O texto base, né, para esse tema, a gente poder aprender um pouco mais da palavra do Senhor, está em Romanos 11, a partir do verso 16. Iremos ler até o verso 22. Então, se você tem sua Bíblia, você pode estar marcando os textos, estar verificando os textos que serão lidos pela sua Bíblia ou pode acompanhar pela tela, porque iremos mostrar todos os textos aqui no slide. E essa tradução que eu estou usando nesses textos de Romanos 11 é a Almeida Revista Atualizada. É uma tradução mais popular e comumente usada na igreja. Algumas outras passagens bíblicas que a gente vai ver nesse estudo são de outras traduções, mas vai estar sendo informado no slide. Então veja só, vamos ler o primeiro verso para começar a entender o assunto. É um assunto que não é muito comum, mas no destrinchar do tema, no decorrer do tema, vamos ler alguns textos bem familiares, que os irmãos devem estar familiarizados. Esse texto de Romanos 11, creio que algumas pessoas conheçam, mas não é um texto tão popular, tão familiar. Mas ele serve de base para esse estudo. O verso 16 de Romanos 11 diz o seguinte: se a raiz é santa, agora observe o que está sublinhado, né? Esse é o restante do verso. Os ramos também o serão. Isso que eu acabei de ler é a parte final do verso 16. O verso 16 é um pouco maior do que isso. Mas a introdução do tema ele começa a partir dessa parte final do verso 16. E se você perceber o que a Bíblia está querendo dizer aí, só nesse verso, a gente vai entender melhor quando a gente estiver destrinchando, né, o restante dos versos que serão lidos. E vai ficando mais claro cada vez mais. A gente vai construir um tema e iremos encerrar a mensagem com uma compreensão, creio eu,
na medida que cada um de nós possamos permitir que o Espírito Santo nos dê essa compreensão, que não vai restar dúvida do que Deus quis dizer com esse verso aí de Romanos 11:16. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. De antemão, eu já adianto que esse texto é um texto simbólico. Paulo, que escreveu Romanos, inspirado pelo Espírito Santo, ele usou uma figura de linguagem, ilustração. Assim como Jesus gostava muito das parábolas, e nas parábolas de Jesus era comum Jesus usar a natureza, né? Usar a natureza para dar exemplos do reino de Deus, de como funciona a vida com Deus, o plano da redenção, a vida cristã. E Paulo usou esse método, muito parecido com o que Jesus usava comumente. Inclusive, iremos ler logo mais um texto, uma passagem de Jesus falando, usando um tema uma ilustração muito parecida com essa de Paulo. Então, a raiz é santa. Os ramos também o serão. Ele começa com si, né? Ou seja, se a raiz é santa, o propósito é que os ramos também sejam. E se a raiz é santa e os ramos devem ser santas como o ramo, como a raiz é. Por quê? Vamos compreender isso com o restante dos textos. Quem seria a raiz? E o que seria, né? Ou quem seria? E o que seriam os ramos? Vamos continuar. Nos versos 17 e 18 de Romanos 11, é dito o seguinte: se alguns ramos foram cortados, preste atenção. Agora veja o que está sublinhado. E você? Então agora Paulo começa a deixar a ilustração misturada com palavras ilustrativas e literais. Ele agora diz assim: e você? Ou seja, nós, sendo oliveira brava. Aí agora vai entrar a palavra que foi usada no título da mensagem. Foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz. Veja só, participa da seiva que vem da raiz. Eu vou repetir algumas coisas aqui para a gente entender melhor. Da oliveira cultivada. Aí o verso 18 diz: não se glorie contra esses ramos. Continua: se o verso fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Vamos esclarecer alguns pontos. O verso 17 diz assim: se alguns ramos foram cortados. O que seria o ramo? Eu entendo com o restante do verso. E você, sendo oliveira brava. Então, o ramo somos nós, né? Eu já adianto, no texto que irei usar mais para frente, o que Jesus Cristo disse: eu sou a videira e vós sois os ramos. Então, é uma figura de linguagem, é uma comparação para poder explicar um princípio, né? Uma informação mais profunda. A Bíblia usa uma figura de linguagem ilustrativa para exemplificar essa informação. Então, nós somos os ramos. E aqui é dito no começo do verso 17 que alguns ramos foram cortados. Quem seriam esses? Os judeus. Né? Os judeus que rejeitaram o Salvador, consequentemente, foram deixados de ser aqueles que iriam levar o Evangelho ao mundo, porque eles falharam nessa missão. E passou a ser, então, um privilégio, uma responsabilidade e missão dos cristãos, que entre eles muitos eram judeus, que se converteram ao cristianismo. Os próprios apóstolos, Paulo também. Então ele diz, alguns, não todos, foram cortados. E você, que também é um ramo, né, nessa comparação que ele faz, sendo oliveira brava. Aqui nessa palavra aqui a gente entende que nós
fazíamos parte de uma oliveira brava. Não vamos entrar no detalhe do que é uma oliveira, mas vamos usar um método mais simples. Oliveira brava a gente pode entender como uma planta que não dá um bom fruto, ok? Uma planta que ela não é uma planta boa. Vamos entender assim. Portanto, nós podemos entender que essa oliveira brava era o mundo. Uma pessoa que vivia no mundo que era incrédula. Então, se os ramos foram cortados e você que era do mundo, a gente pode entender assim, sendo oliveira brava, sendo um pecador incrédulo, você, aí continua, foi enxertado. Ou seja, nós fomos enxertados. Logo, logo, iremos entender o que significa essa palavra. Eu não vou explicar por mim mesmo. Vou ler o dicionário. Vou mostrar no dicionário o que significa essa palavra e vou mostrar na prática como isso ocorre. O que é isso? O que é ser enxertado? Paulo está usando essa palavra. Se ele usou isso aqui, é importante a gente entender isso. É importante entender o que é ser enxertado. Porque nós fazemos parte de uma oliveira brava, de uma árvore que não era boa, que a gente pode entender, subentender que era o mundo, e agora fomos enxertados entre os outros. Esses outros são os judeus convertidos ao cristianismo, que aceitaram Jesus como Salvador. Então nós fomos enxertados. E agora, aí continua, participa da seiva que vem da raiz. E agora participamos da seiva que vem da raiz. Se nós éramos, essa raiz de onde? Da oliveira cultivada. Se nós éramos de uma oliveira brava, agora fazemos parte por meio da enxertia, porque fomos enxertados. A gente vai compreender melhor isso mais para frente, o que é ser enxertado. Agora nós participamos da seiva. E o que é uma seiva? Outra palavra que iremos entender também pelo dicionário logo logo. E entender como funciona. Porque está dizendo que somos participantes dessa seiva que vem da raiz. A raiz aqui seria Deus. Porque nós éramos do mundo e fomos unidos, religados a Deus. Porque Cristo nos uniu a Ele. Deus nos uniu a Ele. O Espírito Santo nos uniu a Ele. Então, essa seiva, a qual nós agora participamos, vem de Deus, que é a raiz, a oliveira cultivada. Ok? Como eu posso entender isso? Veja só. Essa raiz, ou oliveira cultivada, não pode ser Israel ou o povo judeu, como alguns entendem. Mas é Deus. Por quê? O verso 18 diz, ó, não se glorie, ou seja, não se gabe, não se exalte, não se ache contra esses ramos. Que ramos? Os que foram cortados, aqueles que estão no começo do verso 17. É como se Paulo estivesse dizendo, tá, você foi enxertado. Porque o povo judeu eles rejeitaram a Deus. Consequentemente, Deus deixou eles seguir o seu caminho e passou a dar esse privilégio agora a vocês. Mas não se glorie contra esses ramos. Por quê? O verso continua. Se o fizer, ou seja, se você se gloriar, aí veja agora o que está sublinhado. Saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Ok? Então a raiz a gente entende que é Deus, porque é Deus quem sustenta. E os judeus também eram ramos. E um ramo não sustenta a raiz. Logo, se a raiz sustenta o ramo, tanto os judeus que eram ramos e foram cortados, alguns, não é isso? E nós fomos enxertados nessa oliveira cultivada, como é chamado, essa árvore, essa planta. A raiz, tanto a oliveira quanto a raiz, é o próprio Deus, Jesus Cristo. Então nós fomos enxertados a Ele. E é Ele quem nos sustenta. E aqui é dito que nós participamos agora da seiva que vem dele. Porque fomos enxertados. Vamos compreender isso mais adiante. Continuando no verso 19 e verso 20. Então você dirá,
os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Olha a palavra enxertado de novo. Foque bem nessa palavra, a gente vai entender o que é isso. A gente vai entender isso pela própria natureza. Porque se ele está usando essa ilustração é porque Deus quer que a gente entenda isso. Para que a gente possa entender essa passagem e, consequentemente, o que ele está querendo nos ensinar. Então, os ramos foram cortados, que eram judeus, para que nós, eu, você, nós, fôssemos enxertados. O verso 20 diz, está certo, realmente. Né? Porque ele começa o verso 19 dizendo, então você dirá, como se a gente estivesse dizendo, isso aconteceu conosco porque eles rejeitaram, consequentemente foram excluídos, né? Desse privilégio de representar Deus nesse mundo, como povo de Deus. Agora somos nós, os cristãos. Está certo, o verso 20 diz. E continua, eles, porém, foram cortados. Agora veja o motivo porque eles foram cortados. Dentre tantos outros, mas vamos colocar que Paulo dá um foco muito grande nesse aqui. Foram cortados devido à incredulidade. Digamos que a incredulidade foi a raiz dos problemas deles. Porque não creram na capacidade de Deus, não tiveram fé suficiente em Deus. E viveram segundo os seus caminhos, preferiram seguir aquilo que eles achavam, porque não confiavam em Deus. Foram incrédulos. Por isso que eles foram cortados. Aí Paulo continua, e você, olha que está sublinhado, e você permanece pela fé, fé que eles não tiveram, que diziam que tinham, mas não tiveram, achavam que tinham, mas foram incrédulos. E nós permanecemos pela fé. E ele encerra o verso 20 dizendo, não se orgulhe, mas tema, ou seja, seja temente a Deus. Cuidado. E continua. Verso 21 e 22 de Romanos 11. Pois, se Deus não poupou os ramos naturais, que era o povo escolhido dele, o povo de Israel, e agora passando a ser o Israel espiritual de Deus, olha o que ele diz agora no final do verso 21, que está sublinhado. Também não poupará você. Então temos que ter cuidado. Uma vez salvo, não estamos salvos para sempre. E se eles foram cortados por conta da incredulidade, o mesmo pode se dar conosco. O verso 22 diz, portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. As duas coisas. Severidade para com aqueles que caíram. Por quê? Porque Deus quis ser severo com eles? Não. Mas eles preferiram se rebelar contra Deus e colher aquilo que plantaram. Consequentemente, acaba sendo a severidade de Deus. Aí continua, mas bondade para com você. Ou seja, o que é essa bondade? Desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. Então há uma possibilidade. Se cometemos o mesmo erro que eles. Por isso que temos que nos avaliar. Paulo diz, examinai-vos a si mesmos, cada um de nós. Se estamos vivendo o que Deus ensina pela palavra dele, ou o que nós achamos, o que nos agrada, o que homens ensinam, e que nós, com a ajuda do Espírito Santo, não procuramos ver se realmente é verdade. Porque Deus está deixando bem claro, vocês foram enxertados, passaram a participar da seiva da raiz, que é Deus. Nós vamos entender isso agora. Mas tomem cuidado, não se orgulhem disso, não se gabem. Porque o povo de Israel passou a ser incrédulo e caíram nesse erro e foram cortados. E o mesmo pode se dar com vocês. Mantenham-se na bondade de Deus, vivendo essa bondade dele. Vamos continuar. Bem, a passagem completa já terminou. Né? A passagem a qual eu queria começar introduzindo o tema. E eu agora repito o verso 11, aliás, o verso 17 de Romanos 11, para que a gente entenda esse assunto, desse tema, e possa partir para outra passagem bíblica e continuar entendendo melhor esse tema. O tema é enxertado para dar fruto. Até aqui a gente não viu falando nada sobre o fruto. Vamos ver mais para frente.
Agora, por que enxertado para dar fruto? Por que eu usei esse termo? A gente não viu nada sobre fruto aqui nessa passagem, ok? Mas veja só, se alguns ramos, verso 17 diz, se alguns ramos foram cortados e você sendo oliveira brava, ou seja, você fazer parte, vamos usar a figura de linguagem que Paulo está usando, vamos usar o que a Bíblia está usando, você fazer parte de uma árvore. Isso é uma comparação, um exemplo, uma ilustração, para nos ajudar a compreender isso. Você fazia parte de uma árvore, você fazia parte de uma planta, só que essa planta era ruim. Então você foi enxertado em outra planta, a oliveira cultivada, como encerra o verso. Entre os outros, não é isso? Os ramos que não foram cortados. Você era um ramo, foi cortado, tirado de um árvore e colocado em outro. Que esse método se chama enxertar. E agora participa da seiva, que vem da raiz. O que seria essa seiva? O que é que ela causa? Qual o objetivo dela? Qual o efeito dela num ramo que é enxertado numa planta? A gente sabe que essa raiz vem da seiva. Aliás, a seiva vem da raiz. Essa raiz da oliveira cultivada, ela é Deus. Essa oliveira, digamos que poderia ser Jesus Cristo. E essa seiva, o que seria que vem e nós participamos dela por termos sido enxertados? Eu coloquei uma observação aqui que diz assim, ó, nesse verso nos é dito que nós somos enxertados e passamos a participar da seiva que vem da raiz. O que a Bíblia está querendo nos ensinar com isso? Qual o significado dessas duas palavras, enxertia e seiva? Bem, eu fui verificar num dicionário. Você pode, se você tiver um dicionário na sua casa, em livro físico, você pode também estar verificando. E então, eu fui olhar no site, no dicionário online. Esse dicionário é muito bom, o Dicio. Você pode verificar na internet. E primeiro, eu consultei o significado da palavra enxerto. Nós somos enxertados a uma raiz, ou seja, nós somos enxertados a Deus. Na botânica, na natureza, o que é ser enxertado? Vamos entender. Aqui diz assim, significado de enxerto, substantivo masculino, e vem a descrição. Botânica, operação, ou seja, o enxerto é isso, operação, que consiste em inserir. Então, a palavra enxerto é inserir. Você é inserido, você é unificado, ligado a algo. Inserir um botão, um ramo, vamos nos apegar a essa palavra, porque é essa palavra que está sendo usada na Bíblia, um ramo, ou rebento de uma planta, ou seja, vamos apegar a palavra ramo, porque as duas inserir e ramo estão sublinhadas. Então nós somos, enxertar é uma operação que consiste em inserir um ramo de uma planta em outra, sobre a qual ela que é o ramo, que foi inserido nessa outra planta, continua a viver. Entre parênteses diz assim, um enxerto permite a reprodução e a multiplicação das árvores ou dos arbustos florais ou frutíferos. Interessante isso, né? Então, ser enxertado é quando... Enxertar isso é isso. A gente vai ver um vídeo logo. Eu vou após essas informações aqui do dicionário, eu vou mostrar a vocês um vídeo. Na prática, o que é ser enxertado? Pelo dicionário, a gente entende que enxertar é quando você pega um ramo, um galho, um pedacinho de uma planta e vai inserir em outra planta para que aquele galho possa continuar vivendo nessa outra planta, possa se reproduzir, se multiplicar. Ok? Por que isso acontece? Porque ele se reproduz, ele continua a viver. Porque ele recebe a seiva. Ele recebe essa seiva. Até Paulo usou, dizendo que nós passamos a ser participantes da seiva que vem da raiz. E o que é a seiva? Olha aqui embaixo. Significado de seiva. Substantivo feminino. A descrição diz: líquido que circula
pelas diversas partes dos vegetais. É um líquido, tipo sangue do vegetal. Não é? Por exemplo, digamos, entre parênteses está, distingue-se a seiva bruta. Aí eu sublinhei isso aqui, ó, que sobe da raiz para as folhas ou para os frutos, para os ramos, os galhos. Você vê que a seiva é um líquido que sobe da raiz, da raiz para as folhas, para os galhos, e a seiva continua, aqui ainda está sublinhado, ó. E a seiva é elaborada, produzida pelas folhas, a partir da seiva bruta. Ou seja, a seiva ela sobe da raiz e vai para as folhas, ela vai para os galhos. Com que sentido? Para quê? Para acontecer aquilo que a gente viu aqui num ramo que é inserido, que é enxertado numa planta, para continuar a viver, para reproduzir, multiplicar. Você vê aqui, ó, ainda no significado de seiva, outros significados: sangue, substância. A seiva é a substância que vem da raiz da árvore, da planta, do pé de fruta, digamos. Uma substância que traz os seus elementos vitais. Mais embaixo tem mais outros significados, ó, figurado. O vigor dessa planta é passado para aquele ramo. A força, a energia. A seiva é isso. É um líquido que traz energia, traz a força, traz o vigor, traz a substância, os elementos daquela planta para passar a nutrir aquele ramo que foi enxertado ou inserido naquela planta. Agora, com qual intuito? Qual o objetivo da planta passar a nutrir aquele ramo com essa seiva, com essa substância? É para quê? É para ela ficar ali sem acontecer nada com ela ou acontece algo com ela? Qual é a reação do ramo novo ali naquela árvore que foi enxertado, que foi inserido? Vamos assistir a um vídeo sobre enxertia, ok? Nesse vídeo vocês vão entender de maneira prática o que é. Vocês vão entender o porquê que eu estou usando esses exemplos, porque Paulo mesmo usou, para falar que nós somos enxertados a uma raiz que é Deus. E qual o resultado disso? Qual o efeito disso na nossa vida? Qual, pelo menos, deve ser para os que verdadeiramente, genuinamente, foram unidos, inseridos, enxertados a Deus, como Paulo usou em Romanos 11. Vamos assistir a um vídeo. É curioso como o homem percebeu o primeiro caso de enxertia na natureza. Provavelmente, enquanto caminhava no meio da floresta, observou um ramo de uma planta tocando o ramo de outra planta. O tempo e o vento fizeram com que houvesse um atrito, e esse atrito entre os ramos foi eliminando parte da casca de um lado e de outro, até que os ramos se soldaram. Isso mesmo, 2 ramos de plantas diferentes estavam colados, como se fizessem parte de uma mesma planta. Com isso, verificou que havia essa possibilidade: tirar o ramo de uma planta e passá-lo para uma outra planta. Você vê aí, ó, o agricultor cortando os galinhos, ramos de outra planta. Ele vai podando, né, o galinho, vai tratando ele, né, vai tirando algumas coisas que não são necessárias dele, para poder enxertar em um pé de planta, em outra planta. Você vê que ele faz uma ponta, né, nesse galho, e você vai entender o que é que vai acontecer. Você viu na parte anterior do começo do vídeo que a mulher explica que ocorre também enxertias na natureza, de maneira natural, sem precisar da ação do homem. E uma planta passa a fazer parte da outra, se tornar uma coisa só. Você vê o sentido profundo
do que um enxertia. Por que Paulo usou essa palavra? Então você vê aí que o agricultor ele tira a parte que não é mais necessária, que não dava mais fruto, e agora ele faz uma cava, uma fenda, né? Ele corta um espaçozinho na planta, né? Para poder inserir. É isso aí que é enxertar. Então Paulo usou essa figura de linguagem aí que você está vendo aí. É isso que aconteceu conosco. Nós éramos como esse galinho e Deus é como essa planta maior que está enraizada. E nós, como esse galho, esse ramo que somos agora enxertado. Agora eu vou estar mostrando para vocês aí, pessoal, os resultados aqui de algumas frutíferas que eu fiz aqui através da enxertia e deram certo. Vou estar mostrando para vocês aqui com detalhe as enxertias, o local que foi feito. Aqui mesmo, aqui dá para você observar onde foi feita a enxertia. Essa parte de cima foi a parte que nasceu os brotos. Aqui também tem aqui, ó, a parte da enxertia. Pessoal, essa aqui é a parte da enxertia, essa aqui é a maçã. Olha aqui onde foi feito a enxertia do pé de maçã. Dá para vocês verem aí que foi uma fenda cheia. E aí nasceu esse broto. Esse aqui é a parte da maçã. Esse aqui é a jabuticaba. Olha aí, essa aqui é a jabuticaba. Foi feita através de fenda cheia. Pela coloração aqui dá para vocês observar. A parte de cima é a parte do cavaleiro. E a parte de baixo é a parte do cavalo. E por que a gente faz enxertia em um pé de planta? Por que a gente faz as enxertias nas plantas frutíferas? Para que ela venha a produzir rápido. O objetivo é esse, que se você plantar através da semente, vai demorar muito para produzir. E se você fazer a enxertia, os nutrientes que a outra planta, que já tem muito tempo que já foi plantado, vai estar produzindo, então vai pegar a genética daquela planta que já está produzindo e vai começar a produzir através desse cavaleiro que você enxertou no cavalo. Então, irmãos, compreenderam o que é uma enxertia? Agora no final do vídeo, o rapaz do vídeo, ele explica bem no finalzinho o porquê que é feita a enxertia. Que é para produzir mais rapidamente. E você viu que ele diz que a substância genética da planta, a qual aquele galho, aquele ramo foi enxertado nela, ela passa para aquele galho. E aquele galho passa a ser um com ela. Passa a ser uma coisa só depois de um tempo. E você já não vê mais a diferença. Você vê que se torna uma coisa só. E qual é o objetivo? Para que ela dê fruto. Entendeu? Para que dê fruto. Vamos agora entrar mais diretamente nessa questão. Compreendemos que a enxertia que Paulo falava lá nós somos inseridos, participantes da natureza divina, nós somos ligados a Deus. Então, se Paulo usou a palavra enxertia, era porque ele queria explicar isso aqui. O povo daquele tempo era muito agricultor. A linguagem para eles era uma linguagem muito familiar. E entendendo isso, você entende por que nós somos ligados com Deus. Por que será que foi só para receber as bênçãos de Deus, no sentido de que Deus me abençoe naquilo que eu quero, realize meus desejos, me dê emprego, me dê saúde, me ajuda a passar em concursos, me torna um grande profissional? Será que foi só isso? Alguns desses aí, claro, que fazem parte do objetivo de Deus ter nos ligado a Ele, foi para nos salvar. Mas nos salvar para quê? Seria apenas para a gente ir para a igreja? Seria apenas para a gente fazer alguns atos de caridade? Qual seria o real propósito de Deus ter nos enxertado a Ele? E a seiva lá que Paulo fala, que nós nos tornamos participantes da seiva, é
a genética da árvore que passa para o ramo. Ou seja, o que vem de Deus passa para a gente. Já que fomos unidos com Ele, passamos a receber dele o poder. Mas para quê? Passamos a ser participantes da natureza divina e recebemos de Deus o que recebemos dele. Qual é o objetivo dele em fazer isso conosco? Em nos unir com ele, nos unir a ele. Aqui em João 15, você pode abrir sua Bíblia se você tiver com a sua Bíblia, se não, você pode estar lendo, acompanhando pela tela, o slide. Em João 15, a partir do verso 1 até o verso 8, são palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. A linguagem é muito parecida com a que Paulo usou, só que aqui o Senhor Jesus vai ser mais prático. Ele vai agora abordar a questão dos frutos. Nós já entendemos que fomos enxertados, porque não fazemos parte dessa árvore, dessa planta. Ou seja, não fazemos parte de Deus, ou do povo de Deus. Mas agora passamos a fazer porque fomos enxertados. Que não somos da linhagem do povo de Deus, da herança de Israel. Então passamos a ser enxertados pela fé, pela graça e pela misericórdia de Cristo. Agora, para quê? João 15, o Senhor Jesus explica algo que vai complementar o que Paulo disse lá em Romanos 11. Enxertados para quê? Unidos a Cristo para quê? E isso que recebemos de Deus, que Paulo chama lá de a seiva, né? Porque ele usou o nome seiva? Porque seiva significa que o ramo que é enxertado na planta começa a receber a genética daquela planta, começa a receber energia daquela planta, força, vigor, substância daquela planta. Para quê? Para que seria? Vamos ver? Em João 15, a partir do verso 1, nos diz o seguinte, verso 1 e 2 a gente vai ler agora. O Senhor Jesus nos fala: eu sou a videira. Pronto, agora a gente já entendeu um pouco mais sobre essa questão ilustrativa de Deus usar a natureza. E por que ele gosta tanto de usar? É porque ele quer explicar qual é a causa e o efeito. O que é a ação e a reação. Ele quer explicar o objetivo. Por quê que ele usa essa linguagem para nos explicar qual é o objetivo, o que é que ele quer com isso. Ele diz assim, eu sou a videira verdadeira. Significa que existem videiras falsas. E meu pai é o agricultor. Lembra lá do agricultor? Pegando lá o galinho, podando ele, tirando algumas coisas, cortando e preparando ele para enxertar, ou seja, inserir ele naquela planta lá, naquele pé de árvore, naquela plantinha lá. Você lembra que o agricultor estava preparando? Então o pai, ele é o agricultor. Jesus disse que é Deus quem dá a quem ele quer ao filho. Continua no verso 2. Todo ramo, mais uma vez a linguagem do ramo. Lembra que o ramo foi enxertado? Se o ramo for enxertado, ele passa a fazer parte, ele passa a estar naquela planta. Que é a planta, que planta é? A Paulo chama de oliveira cultivada. Aqui Jesus usa a linguagem da videira. Mas no fundo o sentido vai ser o mesmo. O objetivo é o mesmo. Todo ramo que estando em mim, olha só, vamos agora à prática. Todo ramo, Jesus diz, que estando em mim, os que realmente estão, não der fruto, ou seja, se não der fruto, ele, o Pai, que é o agricultor, corta. Veja como Jesus foi prático e objetivo. Com a linguagem do que a gente acabou de aprender até aqui em mente, a gente entende que nós somos um ramo que fomos enxertados nele. Para quê? Para dar fruto. Porém, se esse ramo não dá fruto, ele é cortado. Continua o verso. E todo que dá fruto, limpa. Ou seja, e todo ramo que foi enxertado a ele, que foi unido a ele,
ligado a ele, tornando participante da natureza divina, como diz Pedro em sua epístola. Todo o que dá fruto, porque você vê que vai ter ramos que não vai dar fruto, e vai ter o que vai dar fruto. O que não dá, ele vai cortar. O que dá fruto, ele limpa o agricultor, o pai. Para quê? Aí continua o verso. Para que produza mais fruto ainda. Olha que interessante, irmãos. Veja como é a comunhão, a vida com Deus, unido a Deus. É para quê? Para dar fruto. Mais para frente vamos entender o que é o fruto. O que é esse fruto que deve ser dado. Mas já entendemos que o que não dá fruto, o ramo, que somos nós, que não dá fruto, vai ser cortado. Mais cedo ou mais tarde. E todo o que dá fruto, ele limpa, ou seja, vai sendo purificado. Eu diria que vai sendo santificado, porque essa é a linguagem bíblica. E esse ato, esse processo de limpar, quando o agricultor, que é o pai, vê que está dando fruto, ele limpa, ele purifica para quê? Para que produza mais fruto ainda, não é para ficar de braço cruzado, só dizendo que crê, indo só para a igreja e fazendo algumas coisas direitinhas, e acreditando e vivendo uma vida cristã do jeito que quer. Não, é do jeito que ele quer. Porque ele vai limpando para a pessoa dar mais fruto ainda, não é para a pessoa retroceder, mas é para a pessoa progredir. Vamos continuar. No verso 3 e no verso 4 de João 15. Diz assim, ó, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Porque a palavra tem poder para nos purificar também, porque a palavra que procede dele. Assim como ele falou, haja luz, e houve luz, e surgiu a luz, pelo poder da palavra dele, ele tem poder para nos limpar. Nos limpar de quê? Será que não estamos sujos? Sim, e muito. Mas essa sujeira não é permanente. Essa sujeira ela é limpa. E se é Deus quem está limpando, pense bem, meus irmãos. Pense bem. Se é Deus quem limpa, se eu permitir que ele limpe, a limpeza dele é muito profunda. A limpeza que ele faz não é como nós fazemos. Uma limpeza limitada, falha. Mas é uma limpeza profunda e muito eficaz. Mas só é feito naqueles que se permitem ser limpos por ele. Verso 4. Permanecei em mim. Veja o que é que Jesus diz. E eu permanecerei em vós. Você vê que agora nós estamos unidos, é uma união. E passamos a ser um com Deus. Assim como o galho, o ramo, é enxertado naquela planta. Para ser um, como a gente viu no vídeo, ser uma coisa só. Para quê? Para passar a dar fruto. Recebendo a seiva, ou seja, o poder que vem de Deus, pela graça dele. Para poder ter capacidade de dar esse fruto que não damos por nós mesmos. Porque aquele galinho lá, aquele ramo, se ele não for colocado e enxertado ou inserido numa planta, ele não serve para nada. Ele não dá fruto sozinho ali. E provavelmente ele foi tirado de como disse Paulo, nós somos tirados de uma oliveira brava, porque a planta a qual nós pertencíamos não prestava. Não dava bom fruto. E a gente sabe isso na prática. Nossos atos e nossa conduta era má. E ele nos une a ele para mudar isso. Continua o verso. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, olha só. Então não podemos dar fruto, ou seja, não podemos obedecer a Deus por nós mesmos. Ok? Aí continua. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, ou seja, o que nós venhamos a fazer de bom não vem de nós mesmos. Vem dele. Se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permaneceis em mim. Então é necessário ter uma união, uma comunhão, uma ligação íntima e profunda com Deus. E verdadeira, genuína, sincera e humilde, de amor e temor, respeito e fé, e fidelidade e obediência. Continua o verso. Ou melhor, continua a passagem, no verso 5. Veja o que é que diz aí. Veja o que Jesus diz aí. Essa é a parte mais importante. Aliás, das partes todas que são importantes, essa é a que nós devemos mais dar atenção. Eu sou a videira e vós os ramos.
bem claro. Então a gente entende que a figura de linguagem está falando que a árvore a qual nós somos enxertados, inseridos, é Cristo. E os ramos somos nós. E lá Paulo disse lá em Romanos 11, verso 17, que nós passamos a ser participantes da seiva. E a seiva a gente entendeu pelo dicionário e pelo vídeo que ela recebe os nutrientes, a genética daquela planta a qual ela foi inserida, a qual ela passou a fazer parte. Para quê? Para dar fruto. Porém, continua o verso aqui, ó. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Olha só. Porque sem mim nada podeis fazer. Interessante, não é? Então, se formos enxertados em Deus, fomos unidos a Deus, é para quê? Para dar muito fruto. Mas só dá quem? Quem permanece. Esse permanecer seria permanecer na igreja ou permanecer unido a Deus? Claro que não fora da igreja, na igreja, dentro da igreja também. Mas não significa que fazer parte de uma igreja necessariamente, obrigatoriamente você está fazendo parte de Deus, com Deus. Você está unido intimamente com Ele. Pois você pode não estar. Porque Ele diz que quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Você examine a si mesmo e eu examino a mim mesmo. Nós devemos nos examinar. Se não estamos dando fruto, e nós vamos descobrir que fruto é esse logo logo. Mais para frente eu vou mostrar na Bíblia qual é esse fruto. Ok? Não devemos imaginar qual é o fruto. Não devemos ficar filosofando. Mas devemos ler o que a Bíblia nos ensina, qual o fruto é. Pela Bíblia nós descobrimos que fruto é esse. Não é o que nós queremos, não é o que nós imaginamos, não é o fruto que nós queremos fazer do nosso jeito, não. É o que vem dele, porque é dele que vem. Porque ele disse, ó, sem mim nada podeis fazer. Agora, outra pergunta. Ele encerra dizendo, Jesus, que sem ele nada podemos fazer. E eu levanto um questionamento. E com ele? Podemos fazer alguma coisa? Vamos usar o antônimo dessa palavra. Sem mim. O que seria nada podeis fazer? O que seria o contrário disso? Poderia ser comigo, tudo podeis fazer. Isso é bíblico? Vamos ver. Separei alguns versos da Bíblia para nos dar uma esperança, fortalecer nossa fé, fortalecer nossa confiança em Deus e deixar bem fixo em nossa mente de que sem Ele nada podemos fazer. Mas o contrário disso é literal também. O nada lá é nada mesmo. Mas o contrário, vamos ler aqui. O primeiro verso, a primeira passagem que a gente vai ler é Filipenses 4:13. Passagem muito popular, muito conhecida. Essas passagens que eu vou ler aqui estão todas na tradução King James Fiel, 1611. Tradução recente, lançada em 2017, no final de 2017 aqui no Brasil. Mas é uma tradução muito antiga, usada pelos reformadores. E inclusive uma das melhores traduções que existe no mundo, da Bíblia. Então veja só. Primeiro verso, primeira passagem, Filipenses 4:13 diz: eu posso fazer todas as coisas por mim mesmo. Está dizendo aí na passagem, pelas minhas próprias forças. Está dizendo isso? Não. Está dizendo por meio de Cristo, que faz o quê? Que me fortalece. Quando é que isso acontece? Quando estamos unidos com Ele. Porque esse é o objetivo dele. Não é nos unir a Ele somente para nos realizar nossos desejos, para fazer aquilo, a nossa vontade, aquilo que a gente quer, mas é fazer a vontade dele. Porque a vontade dele nós não conseguimos fazer por nossa própria força, porque nossa natureza ela reage contra. A Bíblia diz lá em Gálatas que o espírito luta contra a carne e a carne contra o espírito. Então a nossa natureza ela não aceita e não tem a força para fazer a vontade de Deus. Mas aqui em Filipenses 4 diz, eu posso fazer todas. Ao contrário do que ele diz que sem ele nada pode, com ele pode todas as coisas. Por meio de Cristo. Por quê? Porque ele fortalece. E vamos ler outras passagens aqui só para confirmar
essa ideia. Marcos 10, 27 diz, e Jesus olhando para eles disse, com homens isso é impossível, mas não com Deus. Porque com Deus todas as coisas são possíveis. Tudo que Deus pede para você não fazer. Por quê? Porque é com Ele. Por quê? Porque fomos unidos a Ele. Fomos enxertados nessa videira verdadeira. Para quê? Para dar fruto. Como esse fruto é dado? Pela natureza, que é o exemplo que ele usou, porque recebe energia, recebe a genética dessa videira, recebe vigor dessa videira, recebe força dessa videira. E recebe o que tem nela. O que é que tem nela? Pureza, santidade, amor, justiça, fé, fidelidade. Tudo que há de bom que vem de Deus, ele transmite para o ser humano. Ele coloca no coração e na mente humana para dar frutos, para que transforme a intenção e as emoções e os sentimentos e os pensamentos para que reflitam em atitudes e ações, consequentemente em obediência, em obras. Mateus 19, 26, próxima passagem. Mas Jesus, olhando para eles, disse-lhes, com os homens isto é impossível, dar frutos para Deus, mas com Deus tudo é possível. Lucas 1,37. Pode anotar essas passagens na sua Bíblia. Só que nessa Bíblia, King James, essas passagens vão estar com a palavra com Deus. Em outras vai estar para Deus. E eu prefiro essa tradução porque ela é fiel ao real sentido disso. Porque com Deus nada será impossível. Isso tudo tem base em Filipenses 4,13. Eu posso fazer todas as coisas por meio de Cristo. Lucas 18, a última passagem aqui embaixo na tela. Ele disse, as coisas que são impossíveis com homens são possíveis com Deus. Amém? É isso, meus irmãos. Deus, ele nos uniu a Ele para nos capacitar, nos possibilitar a viver uma vida que agrade a Ele, uma vida que honre Ele, uma vida que reflita o caráter dele, reflita o amor dele, a justiça dele. Uma vida que possamos testemunhar dele em nós. O que ele é para nós, o que ele faz por nós, o que ele faz em nós e através de nós. Continuando, ainda em João 15, agora verso 6 e verso 7, diz o seguinte, se alguém não permanecer em mim, olha só, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Mesma ideia lá de Romanos 11. A semelhança do ramo, e secará. E o apanham, isso é o que vai acontecer no fim dos tempos, e lançam no fogo e o queimam. É o que acontece se não permanecer em Cristo. Lembrando que permanecer nele não significa obrigatoriamente estar na igreja. Nem todo que está na igreja está unido a ele. Pelos seus frutos os conhecereis. Ok? Mas todo que está unido a ele está na igreja. É outra informação importante. Ok? Não é fora da igreja, é dentro. Mas nem todo que está dentro está unido a ele. Verso 7 continua. Se permanecerdes em mim, olha só, se tem uma condição. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, olha, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Porque Deus fará aquilo que a gente pedir. Porque estaremos tão unidos a Deus. As palavras deles vão estar em nós. E nós só iremos pedir aquilo que faz parte da vontade de Deus. Não iremos pedir aquilo que o nosso egoísmo, o nosso desejo egoísta, que a nossa vaidade, nosso orgulho tem sede de querer. Aquilo que a nossa carne deseja, mas aquilo que vem dele. Por isso que ele fará. Veja só. Para que possamos pedir e que seja feito aquilo que nós pedimos, quando a palavra permanece em nós, eu vou usar essas duas passagens bíblicas, que também eu usei a tradução King James para ler essas passagens, porque eu achei mais bem explicado
os textos nessa tradução, diz o seguinte: e dizia a todos eles, se algum homem quiser vir após mim, isso é Jesus dizendo. Ou seja, se alguém quiser me seguir, ter comunhão comigo, negue-se a si mesmo. Por isso que lá, o que a gente acabou de ler lá em João 15, diz: se você pedir, o que você pedir será feito, tudo que você pedir será feito. Por quê? Porque devemos lembrar dessa passagem de Lucas 9:23. Devemos primeiramente negar a si mesmo e diariamente tomar a cruz e seguir a Ele. Tomar nossa cruz. Aqui diz: diariamente tome sua cruz e siga. Não devemos negar a nós mesmos. Para quê? Em Filipenses 2:13 nos dá uma luz do porquê que devemos negar a nós mesmos, negar o nosso eu, a nossa vontade, nossos desejos carnais, porque nossos desejos são carnais, naturalmente. Então, tudo que a gente desejar, se não está em harmonia com a vontade de Deus, se não está em harmonia com fazer a obra de Deus, com viver para glorificar a Deus, então vem da nossa carne. E a Bíblia diz que o que semeia na carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia do Espírito colherá a vida eterna. Isso é o que diz a Bíblia. Então diz aqui, em Filipenses 2:13, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Isso só ocorre quando primeiramente a gente fez isso aqui em cima, em Lucas 29:23, negar a si mesmo, quando negamos o nosso eu. E isso só conseguimos com a ajuda de Deus também. Tudo é com a ajuda dele. Não há méritos e nem força e nem capacidade em nós mesmos, mas é Ele quem nos capacita, porque fomos unidos a Ele para receber dele força, ajuda, santidade e pureza. Ok? Continuando, verso 8 de João 15. Nisto, olha só, irmãos, nisto é glorificado meu Pai, isto é que glorifica a Deus. Não é só dar glórias a Deus pela boca, falando glória a Deus. É também, faz parte. Não estou dizendo que isso é errado. Mas o que realmente glorifica a Deus está aqui, João 15:8, palavra do próprio Jesus. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. E esse fruto, meus irmãos, só pode ser o fruto que vem dele, não o fruto que vem da minha própria vontade, que vem das minhas próprias forças, mas é o que vem dele, porque nós recebemos dele a pureza e a santidade para dar o fruto que ele quer. E quando damos muito fruto, glorificamos a Deus. Assim é que Deus recebe glória. E termina o verso dizendo: e assim vos tornareis meus discípulos. Isso é tremendo. Irmãos, vamos agora ler Mateus 7, de 16 a 20. E aqui Jesus Cristo continua abordando esse tema, essa maneira, essa ilustração, usando a ilustração do fruto. E veja como é que ele trata esse tema, de que nós aprendemos que fomos unidos, ligados a Deus, para dar fruto. Porque um galho, um ramo, quando é ligado a uma árvore, ele recebe daquela árvore a genética daquela árvore, a substância dela, para dar o fruto dela. Ok? Eu ainda não vou dizer que fruto é esse, vamos ler mais para frente, mas eu já vou adiantando. Não, vamos ler. Vamos ver. Mateus 7, 16 a 20. Veja só. Aqui a tradução é a que eu estou usando na maioria dos textos, exceto naqueles que eu mostrei, que é a King James. Aqui, em Mateus 7, a gente volta a ler na tradução Almeida Revista Atualizada. Caso você queira sublinhar na sua Bíblia, que é importante olhar na sua Bíblia e ler por conta própria. Não depende só do estudo, mas faça seu próprio estudo com sinceridade e humildade, abrindo o coração a Deus, para que Deus, o Espírito Santo, possa lhe ajudar a compreender. Verso 16, Mateus 7,16 diz o seguinte: pelos seus frutos os conhecereis. Não é pelo que está lá dentro do coração que o homem conhece o outro homem, se é de Deus ou não. Deus é quem conhece. Mas Deus quer ser glorificado. E nós acabamos de ler, eu vou até voltar o slide, veja. Nisto é que é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Entendeu? Nisto glorificamos a Deus. O contrário disso não glorifica a Deus. Desonra a Deus. Pelo contrário, desonra a Deus. Mas quando é dado muito fruto, glorifica a Deus. E aqui
É dito em Mateus 7,16, pelos seus frutos os conhecereis. Então o fruto que aqui Jesus Cristo está abordando tem que ser um fruto que glorifica a Deus. Porque conhecereis o quê? Se somos cristãos, se somos de fato cristãos, se somos de fato fiéis a Deus. É pelos frutos, ou seja, é pelas atitudes, é pelo comportamento, pelas ações, pelas obras. Se corresponde a um fruto que vem daquela árvore ou não, que é Deus. Agora veja só, veja o que é que Jesus Cristo, veja que interessante. Mateus 7,16 continua. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? O que é que Jesus Cristo está querendo dizer aqui, irmãos? Por acaso é possível colher uva dos espinheiros? Eu vou usar plantas frutíferas mais conhecidas, pé de árvores mais conhecidos. É possível colher uva num pé de maçã? O que é que você acha? É possível chegar numa videira e encontrar laranja ali naquela videira? O que é que você acha? Vamos usar a lógica da Bíblia. A Bíblia diz que nós somos enxertados em Deus para receber dele a seiva, ou seja, a energia que vem dele, o poder dele, que é pela graça. A santidade, a pureza, o que vem dele não pode ser ruim, só pode ser bom. E é para quê? João 15 nos dá a resposta disso, a explicação disso. É para dar fruto. E se estamos unidos a Deus, que na Bíblia é comparado com uma videira, uma oliveira boa, é para dar fruto, ok? E que fruto viria dessa árvore a qual fomos ligados? Que fruto viria de Deus? Por acaso se colhe maçã numa videira que dá uvas? Se colhe manga numa laranjeira que dá laranjas? Tem lógica? Por acaso então colheria-se maldade de alguém que está ligado a Deus? É uma questão a se pensar. Vamos continuar. Verso 17. Assim, toda árvore boa, olha só, produz bons frutos. Essa é a lógica da Bíblia mesmo. Isso não é eu que estou colocando na cabeça de ninguém. Isso não é filosofia minha, não é interpretação minha, é interpretação lógica da Bíblia. É muito óbvio. Assim, toda árvore boa produz bom fruto. Se nós estamos enxertados, unidos a uma árvore que é boa e muito boa, excelente, que é Cristo, nós temos que produzir o quê? Bons frutos. Porém, a árvore má produz frutos maus. Então, será que realmente estamos unidos a Cristo? Pelos nossos frutos é que será conhecido. Não é pelo que está no nosso coração. Às vezes as pessoas fazem um monte de coisa errada, estão na igreja e dizem assim: o Senhor conhece meu coração. Certo, Deus conhece o coração. Mas Deus não quer, mas Deus sabe que as pessoas não conseguem ler o seu coração, não conseguem ler sua mente, suas intenções. Então suas intenções têm que corresponder com os seus atos. O que está dentro vai refletir fora. Ok? Então, se os meus frutos são maus, eu não estou recebendo da videira verdadeira a energia, a seiva, o vigor, a santidade necessária. Eu provavelmente estou empatando, estou dificultando, não estou aceitando isso, não estou permitindo receber a seiva, ou seja, o poder de Deus na minha vida. Ok? Consequentemente, vou começar a dar frutos ruins. Porque se eu estou realmente unido com Cristo, eu não dou fruto ruim. Só pode vir fruto bom. Nós vamos entender mais para frente o que é o fruto, que a gente tanto está falando. O verso 18 continua. Não pode a árvore boa produzir frutos maus. Isso é a Bíblia quem está dizendo, irmãos. Sejamos sinceros, sejamos humildes.
Se você está vivendo uma vida desregrada, uma vida contrária à palavra de Deus, conhecendo, porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas aquilo que você conhece, sabe que tem que ser feito e faz o contrário, seu fruto está desonrando a Deus e não glorificando a Ele. Agora, se você está fazendo o que realmente está lá na Bíblia, pela ajuda dEle, porque você está agindo à influência dEle de maneira positiva, se permitindo dar esses frutos, porque você está se deixando ser nutrido com a santidade dEle, com a pureza dEle, com o amor dEle, a justiça dEle também. Então, consequentemente, você vai dar bons frutos. Porque dessa árvore, que é a videira verdadeira, que é Jesus, não pode vir maus frutos. Nem a árvore má produzir frutos bons. Essa é a lógica bíblica. Mateus 7, 17, 18. Continua. Verso 19. Agora veja só. Toda árvore que não produz bom fruto, acontece o quê? É cortada e lançada ao fogo. Agora veja bem. Aqui está falando que a árvore não é o ramo mais. Você lembra que em João 15 e em Romanos 11 era dito que o ramo era cortado? Agora é a árvore. Digamos que Jesus mudou o foco aqui. Jesus agora foca em tratar, em comparar, ilustrar, comparar o homem com uma árvore. Então a árvore agora somos nós. Mudou o foco aqui. Mas o princípio é o mesmo, é de dar fruto. O princípio é o mesmo. E como eu posso provar que essa árvore aqui está sendo falado nesse verso 19, somos nós. Agora, porque mudou o foco de um ramo para uma árvore. E a gente pode combinar essa informação junto com essas outras que a gente acabou de abordar. Porque, no fim das contas, o princípio é o mesmo, é dar fruto. Por quê? Porque estamos ligados a ele. Diz lá que a árvore que não produz frutos será cortada e lançada no fogo, ou seja, o fogo do juízo final. Mateus 7, 19 diz isso. E para provar que essa árvore se trata de nós também, ou seja, ele muda o foco, sai agora de que nós somos um ramo, agora ele está dizendo que nós que somos uma árvore também. Aqui em Salmos, capítulo 1, primeiro salmo no livro de Salmos, no verso 1 ao 3, nos diz o seguinte, veja só, preste atenção. Aí é na tradução também Almeida Revista Atualizada. Veja. Verso 1 diz assim, Salmos 1. Você pode olhar aqui embaixo, para depois você anotar e poder ler na sua Bíblia. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Ou seja, é bem-aventurado, ou seja, muito feliz. Muito feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não vive seguindo o conselho de gente incrédula, que não crê em Deus, que não teme a Deus e que não vive a vontade de Deus. Cuidado. Continua. Não se detém no caminho dos pecadores. Olha. Cuidado com quem você anda. Cuidado com o caminho que você está trilhando. Porque não é essa a vontade de Deus. Nem continua. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, não se senta, não conversa, não para na roda de amigos e de homens que gostam de mulheres, seja o que for. Gostam de conversar coisas que difamem Deus, difamem a verdade de Deus, que desonrem a Deus, que desagradem a Deus, que zombam das coisas de Deus. E eu digo isso não é falando literalmente contra Deus, mas só o fato de não falar coisas que agradam a Deus, mesmo que a pessoa respeite, ou seja, não use o nome de Deus, não seja contra Deus diretamente, pode ser até cristão mesmo, ou melhor, crente, né? Porque um crente ele não vai viver na roda dos escarnecedores, pessoas que vivem conversando bobagens, tolices, coisas fúteis. Ele não se assenta, é o que a Bíblia está ensinando. Verso 2 diz, de um homem que não faz essas coisas, ou seja, um homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. No verso 2 diz, antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E aqui eu incluí um outro verso aqui, do Salmo 119, para complementar esse verso 2 e esclarecer o que é a lei de Deus. Muito mal compreendida e muito discriminada.
e rejeitada por boa parte do cristianismo. A lei de Deus, segundo o Salmo 119, verso 142, que você pode olhar na sua Bíblia e anotar, isso é Bíblia, isso não é doutrina de igreja, isso não é minha compreensão, minha opinião, é o que está na Bíblia. Olha o que é a lei de Deus. Por isso que o salmista diz aqui no verso 2 que tem prazer, o seu prazer está na lei do Senhor, ao invés de estar naquilo que a gente viu no verso 1. Andando no conselho dos ímpios, detendo no caminho dos pecadores e se assentando na roda dos escarnecedores. Não é isso que é o prazer do cristão verdadeiro. Antes é estar na lei do Senhor, meditando nela de dia e de noite. Por quê? O verso 119, aliás, Salmo 119, 142 diz: a tua justiça é justiça eterna. E olha como é que termina esse verso. E a tua lei, está sublinhado aqui, ó, Salmo 119, verso 142 diz: e a tua lei é a própria verdade. Bíblia, meu irmão. Bíblia. Ok? A lei de Deus é a própria verdade. Lá em João 17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a lei de Deus é a palavra dele. A lei de Deus é a verdade dele. É uma coisa só. Ok? Então cuidado com rejeitar a lei de Deus. Não somos salvos por guardar a lei, nem por obras. Mas quando somos unidos a Deus, somos salvos e unidos a Ele, passamos a dar frutos. Consequentemente, passamos a obedecer à lei de Deus, por amor. Porque estamos unidos a Ele. Pelo poder dele, não por nossas próprias forças, porque não conseguimos. Quando negamos a nós mesmos e permitimos que Ele opere em nós o querer dele e o realizar dele, segundo a boa vontade, no nosso coração e na nossa mente, que Ele nos influencia. E continua no verso 3 desse Salmo 1. O que é que tem a ver com árvore, com aquela passagem que eu disse que agora Jesus está comparando o homem com uma árvore, que uma árvore ela tem que dar o fruto a qual ela pertence. Ou melhor, se ela é uma videira, ela tem que dar uvas. Então, nós fomos comparados com a árvore também, temos que dar o fruto. Se nós somos cristãos, nós temos que dar o fruto do cristão, do cristianismo, de Cristo. Ok? Veja o verso 3, diz: ele, esse indivíduo, do verso 1 e 2, que tem prazer na lei, em meditar na lei, e está na lei do Senhor, o prazer dele, e não anda nos conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e não se assenta na roda dos escarnecedores, ele é como uma árvore, tá vendo? Ele é como uma árvore, é comparação. Mas a ilustração serve para nos ajudar a entender Mateus 7 também. Ele é como uma árvore, plantada junto à corrente de águas. Essa corrente de águas nada mais é do que o Deus. Que Deus que nos sustenta, que no devido tempo dá o quê? O seu fruto. Olha só, eu até sublinhei. E cuja folhagem não murcha. A aparência, porque a folhagem é que dá a aparência. Lembra quando Jesus passou perto de uma videira e aquela videira estava bem florida, bem bonita, aparentemente, e quando ele chegou lá não tinha fruto, não tinha nenhum fruto, aquela videira enganou. Ela só tinha a aparência de que era boa, mas quando chegou lá não tinha fruto. Então, tanto a aparência quanto o fruto fazem partes, porque dá o fruto e cuja folhagem não murcha, segundo o verso aqui. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Salmo 1, do 1 a 3. Só para nos ajudar a entender, a compreender melhor isso que a gente leu aqui, ó. Em Mateus 7,19, toda árvore que não produz fruto, a árvore somos nós aí, é lançada e cortada ao fogo. Como eu disse, Jesus mudou aqui o foco. Ele não está falando mais dele como árvore, como videira, mas do ser humano, do fiel como árvore agora. Mas o fim dessa lição, dessa ilustração, é o mesmo das outras passagens que a gente leu. É a questão do fruto. É que tem que dar fruto. Não é para se salvar, é porque salvo é para obedecer. Salvo é para as boas obras. Não é para viver uma vida do jeito que quer, do jeito que agrada. É para viver a vida que Deus quer que a pessoa viva. Ok? Mateus 7,20 diz: assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Por quê? Seus frutos foram atos
de rebelião contra Deus, atos contrários à vontade de Deus, então a gente sabe que não é um cristão genuíno, não está unido a Cristo, não está recebendo de Cristo a seiva, ou seja, o seu poder, sua graça, seu amor, sua justiça, a fé que vem dele, os dons que vem dele, o poder que vem dele para nos ajudar a viver a vida que ele quer. Não está. Porque os frutos são contrários e não glorificam a ele. Porque o fruto que glorifica a ele é o fruto que vem dele. Ok? Então, pelos frutos os conhecereis. Então, por isso que essa história de Deus conhece meu coração. Sim, Deus conhece o coração. Mas os homens não. Nós não conseguimos ler o coração do outro. Então, para saber quem realmente, para glorificar a Deus, nós temos que dar o fruto que vem de Deus. Que são as boas obras. E que frutos são esses, meus irmãos, que a gente tanto tem falado durante essa mensagem até agora. Vamos agora ver o que são esses frutos. Mateus 3, verso 8, na Almeida Revista Atualizada, a tradução que eu usei aqui para essa leitura, vai começar a clarear o que é esse fruto. Esse fruto, ele não é para se salvar. Esse fruto que é dado, ou seja, isso que a gente começa a fazer por Deus, é porque nós estamos unidos a Ele, influenciados por Ele, purificados por Ele, lavados no sangue de Cristo, e esse sangue tem poder para nos libertar do pecado e tirar o pecado de nós, tirar a maldade de nós e colocar em nós pureza, bondade. E vai gerar esses frutos aqui. Primeiro, Mateus 3,8 nos diz o seguinte. Eu usei, na realidade, eu não usei a Almeida Revista Atualizada, eu usei a NVI, porque achei mais objetivo, mais claro. Mas na sua tradução que você estiver lendo aí, você quiser olhar na sua Bíblia, vai dar o mesmo sentido. Mateus 3,8 diz o seguinte: olha, deem, isso é Jesus Cristo dizendo. Isso não é para a gente dar obrigatoriamente, é voluntariamente, é por amor. Deem fruto que mostre o arrependimento. Tem tradução que diz assim, deem frutos dignos de arrependimento. O que seria um fruto digno de arrependimento? Por exemplo, eu vou dar um exemplo claro, objetivo e simples. Se eu era mentiroso e agora eu me converti, me arrependi, confessei meus pecados, e agora estou no processo de me converter. Me batizei e me uni a Deus. Então agora, o fruto que eu tenho que dar é um fruto digno de arrependimento, que vem de Deus, porque é Deus que nos leva ao arrependimento. Esse arrependimento não vem de nós. Claro que nós temos que consentir, nós temos que querer se arrepender. E Ele é quem nos vai dar o resultado do arrependimento vem dele. E, consequentemente, o fruto que virá é um fruto de arrependimento. Se eu era mentiroso, os frutos vão ser de mentira? Eu vou continuar mentindo? Ou seja, minhas atitudes, minhas ações vai ser mentira? Vai continuar sendo de mentiras? Mentindo para as pessoas, enganando, enrolando? Não. Se o fruto é digno de arrependimento, mostre fruto. Deem fruto que mostre arrependimento. Ou seja, se eu era mentiroso, me arrependi, se é que eu me arrependi mesmo, hein? Se eu me arrependi de ser mentiroso, então eu não minto mais. Eu passo a só falar a verdade. Isso seria um exemplo de tantos e de todos os outros, que seriam os frutos. Então a gente já entende que o fruto ele é digno de arrependimento, ele é contrário ao que eu fazia de errado. Ok? E agora, partindo para o final da mensagem, vamos ler duas passagens muito importantes para entender que fruto é esse. Certo? Que fruto é esse que devemos dar? A Bíblia diz. Certo? A Bíblia diz. Não é o que eu quero. Os frutos, tem gente que vai querer dizer o que é o fruto. Não. Siga o que está na Bíblia. Ok? Se a gente começa a entender o assunto pela Bíblia, tem que terminar entendendo pela Bíblia. A Bíblia ela explica a si mesma. E se eu quiser dar o fruto que eu quero, então o fruto vai vir da minha natureza, não da natureza divina. A nova natureza que nós ganhamos quando nascemos do Espírito e passamos a ser participantes da natureza divina.
Passamos a ter uma natureza divina que vem de Deus pela fé, pela graça e misericórdia de Cristo, para poder dar esses frutos. Devemos alimentar essa natureza divina. E, consequentemente, esses frutos serão uma realidade, porque vem do poder dele, não vem da nossa própria força. Mas é preciso nós querermos, pois Deus não vai nos manipular, não vai nos obrigar, nos forçar. Ele só vai agir em nosso coração quando nós permitirmos e deixarmos que ele age em nosso coração para poder dar esses frutos. E o que seria esse fruto? Gálatas 5, 22 e 23. Na realidade, eu cometi um erro aqui nesse slide, eu coloquei até o verso 23, mas é até o verso 24. Então me perdoem, não tinha prestado atenção nisso. Gálatas 5, 22, 23 e 24. Do verso 22 ao 24. Aqui é na Almeida Revista Atualizada, tradução. Preste atenção. Gálatas 5, 22 diz o seguinte: mas o fruto, você vê que eu sublinhei a palavra, o fruto do Espírito é. Irmãos, só uma observação. Vocês estão percebendo que a palavra fruto está no singular? Geralmente, quando as pessoas abordam esse tema, elas falam os frutos do Espírito. Algumas pessoas, não todas. Os frutos do Espírito é tal, tal, tal e tal, da lista. Mas não é os frutos, é um fruto só. Porque é o que está aqui na Bíblia. A gente tem que seguir o que está escrito. Não devemos imaginar. Está aqui o fruto, então é no singular. É um fruto só. Ok? Mas que estranho, um fruto. Aí quando vai informar o que é esse fruto, tem várias palavras, tem vários atributos, vários itens. Como pode um fruto só ser vários ao mesmo tempo? Eu vou dar um exemplo. Uma fruta, por exemplo, a manga. A manga, nela, ela é uma fruta só, um fruto só. Nela encontramos energia, encontramos proteína. Claro que as taxas variam. Pode ter pouca proteína, mais energia, carboidrato, fibra, vitaminas de diversos tipos, vitamina A, B1, B2, vitamina B6, vitamina C, vitamina E, por aí vai, cálcio, fósforo, magnésio, ferro, potássio, por aí vai. Gordura total, e por aí vai. Ou seja, da maneira, já que a gente está usando ilustrações, como a Bíblia está usando, o fruto, já que Deus usou a palavra fruto, a gente pode usar esse exemplo do fruto literal. Um fruto só, nele tem tudo isso que eu acabei de ler. Eu acabei de citar aqui para vocês. Num fruto só você encontra vários tipos de vitamina, carboidratos, proteínas, energias e muitas outras coisas. Num fruto só. Um fruto só contém tudo isso. Então o fruto do Espírito, ele é um, mas o que contém nele é isso. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade. Essa longanimidade aqui é paciência. Se você procurar no dicionário, você vai entender que é paciência. Benignidade e bondade parecem ser a mesma coisa, bem parecido, mas não é. Fidelidade, olha, coisa que em geral as pessoas passam por alto, não gostam muito dessa palavra, fidelidade. E o verso 23 continua, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Por quê? Porque a lei condena o contrário do que essas coisas são. Aquele que não tem domínio próprio, que é impossível, a lei condena. Porque a lei diz que não podemos ser impulsivos. A lei diz que nós devemos ser mansos. Então, se não somos mansos, a lei nos condena. Mas se somos mansos, porque é um fruto do Espírito, resultado da atuação do Espírito no nosso coração, então não há lei contra isso. A lei não condena você. Você está em acordo com a lei. Okay? Porque a gente entendeu que a lei é a verdade, é toda a palavra de Deus, é toda a verdade. Então o fruto do Espírito é um só. Então você veja, na falta de uma dessas coisas aqui,
não é o verdadeiro fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito ele é um só e contém tudo isso. Ok? E o verso 24 diz, olha só o que diz o verso 24, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Entenderam? Os que realmente são de Cristo, os que realmente são de Cristo Jesus, crucificaram a carne, ou seja, não vivem pela carne, não vivem pelas inclinações, pelas paixões da carne, não vivem de acordo com a vontade própria, porque sabe que é corrupta, e crucificou a carne pelo poder de Cristo, com as suas paixões e concupiscências. Assim diz a Bíblia. Então entendemos que o fruto do Espírito é tudo isso, amor, alegria. Não se separa nada disso. É um conjunto, é uma coisa só. Dá tudo isso, o verdadeiro fruto do Espírito. Quando o cristão está vivendo isso, tudo isso é porque o Espírito Santo está atuando no coração dele. Ele está em harmonia com o Espírito Santo. Efésios 5, verso 9 e 10, é uma passagem que pouco se é citada quando se trata de falar dos frutos do Espírito Santo. Passa por alto, a gente praticamente não nota ela. Mas o fruto do Espírito Santo não é só aqueles de Gálatas 5. O verso 9 e 10 também fala do fruto do Espírito Santo. É um complemento. Se está na Bíblia, se a Bíblia diz que é também, então o complemento faz parte. Não pode se desunir, não pode se separar. Preste atenção. Na tradução Almeida Corrigida Fiel, que é a tradução que eu usei para ler essa passagem, e também na tradução King James Fiel, essa passagem está desse jeito. Na sua Bíblia provavelmente vai estar uma palavra diferente, mas o sentido é o mesmo. Se trata do mesmo. O verso 9 diz, porque o fruto, mais uma vez eu sublinhei, o fruto do Espírito está em toda, preste atenção, mais uma vez o fruto está no singular, do Espírito, o fruto, ou seja, complemente com aquele outro fruto que a gente viu que tem todo aquele conjunto de princípios, amor, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, fidelidade, faz tudo parte. Esses são os frutos do cristão que está realmente unido a Cristo. Para isso foi que Cristo nos uniu a Ele. Está em toda, não é só em alguma coisa, é em tudo. Aqui é tudo, é tudo. Está em toda a bondade, e justiça e verdade. Ok? Então não é só aquilo que a gente lê em Gálatas 5, mas é também em toda bondade, que também está lá incluído em Gálatas 5, mas justiça, o que é passado por alto e rejeitado pela maioria. Em atos de justiça, em verdade. A verdade que vem de Deus, ou seja, vivendo a verdade de Deus. O verso 10 conclui, aprovando o que é agradável ao Senhor. Esse é o fruto do Espírito. Junte esse de Efésios 5 com Gálatas 5. E você tem o fruto do Espírito Santo completo. É uma vida de fidelidade e obediência, uma vida que reflete o caráter de Deus. Uma vida que você recebe de Deus e você compartilha aquilo que recebe de Deus. Não é simples. Não é assim do dia para a noite. É uma vida de comunhão, de negação do eu, negação da própria vontade, negando a si mesmo, lutando contra o próprio eu, lutando contra os próprios desejos da carne e buscando permitir que o Espírito Santo atue, clamando a Deus. Senhor, haja no meu coração, atua em mim, me transforma, me santifica, me purifica, porque eu não consigo. Não sou capaz, sou pecador miserável, sou fraco. E Paulo diz, que Deus diz, na realidade, que a graça dele é quem nos basta, porque o poder dele se fortalece na nossa fraqueza. E é na nossa fraqueza que o poder dele, quando se fortalece, se nós quisermos viver uma vida de obediência, então daremos esses frutos. Então que o Espírito Santo, irmãos,
possa ter espaço na sua mente e no seu coração, e na minha também. Possamos dar essa abertura total, essa entrega do nosso coração e nossa mente a Ele, para que possamos ser nutridos como um ramo que foi enxertado nele, para receber dele os nutrientes, a substância que vem dele, que é santidade, pureza, poder, amor, justiça, bondade, verdade, mansidão, fidelidade, domínio próprio, tudo vem dele. Porque não temos isso. Nossa natureza caída, nossa natureza pecaminosa não tem isso. É o contrário disso. Ela nos leva a fazer ao contrário. Mas só permitimos que seja feito a vontade da carne se nós quisermos. Porque estamos unidos a Deus justamente para não ceder à carne. Porque Gálatas 5:24 diz: os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, que Deus abençoe cada um de vocês, cada um de nós. Tenham um ótimo dia na vida de vocês. Entreguem-se. Permitam que esses frutos sejam uma realidade nas suas vidas. Deus abençoe a cada um de nós.